beleza? Vamos começar aqui mais um episódio do No Stress Podcast. Agradeço aqui a sua companhia. E hoje a gente tem um convidado ilustre, que é o Denis. O Denis é advogado, ele é aqui de São José dos Campos. Então a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. E vamos falar aqui sempre nos temas que a gente traz do podcast. Falar de estresse, empreendedorismo, resultados, também como que a gente atinge o equilíbrio nessa vida que a gente leva hoje em dia. Beleza, Denis? Beleza, doutor? É uma honra estar aqui, estou feliz, empolgado por partilhar um pouco, ouvir e aprender, né? O podcast, a ideia é essa, levar a informação, e a gente sempre comenta nos nossos podcasts, levar a informação de maneira clara, objetiva e que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, consiga compreender, né? Show de bola. Ô Denis, me conta aí então, você é advogado, né, que é uma área tradicional, mas ao mesmo tempo é uma área difícil, né, de muita leitura e tal. Como que foi a sua ideia de fazer, né, essa faculdade, atuar nessa área? Como que começou isso aí na sua vida? Perfeito. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? Acho que meu e de 90% dos meninos aí aqui do Brasil. E eu comecei com isso. Então cheguei pro Paraguai, pra Argentina aqui. Ah, você jogou mesmo? Jogava quando novinho, jogava futebol. Então queria até os 15 anos ser jogador de futebol. Depois a vida vai traçando outros caminhos e eu vi que o futebol não era pra mim. Talvez eu não fosse tão bom jogador, né? Então... Cara, vou te contar uma história engraçada, só um recorte. Eu também, né, o meu pai achou uma vez uma redação minha de 7 anos de idade que eu queria ser um grande médico ou um grande jogador de futebol. O meu pai é médico, né? E aí o jogador de futebol ficou de lado, eu virei médico. E na faculdade de medicina, todo mundo jogava bola, tinha tal, isso aqui. E, pô, eu sempre fui amigo da galera, vamos lá, né, participar do jogo, aquela farra toda, mas eu sempre fui ruim de bola. Aí o que aconteceu? Eu comecei a jogar bola, meus amigos eram muito melhores do que eu. E aí eu cheguei, tava jogando lá, né, os caras do pô, não, Flávio, não, deixa o cara jogar aí no seu lugar e tal. Eu falei, não, pô, eu quero participar aqui do negócio. Aí no final das contas, na hora que teve um campeonato, que tinha que mesmo fazer o time principal, os caras, não, Flávio, não dá pra você ficar no time, cara, você joga mal. Eu falei, pô, beleza, cara, mas vamos fazer o seguinte, você é um cara que se comunica bem, você é um cara que fala com todo mundo, você vai ser o técnico do time e a gente vai fazer o time aqui. Cara, essa história é real, depois eu tenho até que colocar foto. Eu fui o técnico do time principal da nossa sala nesse campeonato. A gente ganhou o campeonato e eu virei o técnico do time a faculdade inteira. Pronto. E aí eu comecei a entender liderança. Falei, cara, acho que esse negócio já tá comigo. Perfeito. E é real essa história, é muito engraçado. Perfeito. Mas nunca fui bom de bola. Nunca foi. O meu sonho acabou também, talvez, porque eu também nunca fui bom de bola. Eu era motivado. Por isso que nós estamos aqui, né? Senão a gente já tá jogando bola. Aí depois disso, eu fui pra área da saúde. Ganhei uma bolsa de estudo, né, na escola que eu estudava, era uma escola particular, e a diretora falou, não, eu tenho que te dar uma bolsa de estudo. E eu estudava de manhã na escola e fazia o curso técnico de laboratório à noite. Tá. Só que eu ia me matricular no 3º ano colegial e eu consegui um emprego, um estágio. Então quando eu consegui esse estágio, já era na parte da manhã, eu não tinha terminado o ensino médio ainda, não sei como que chama, né? O 3º colegial, vamos dizer assim, 2º colegial ali. Tá. O que eu fiz? Eu saí dessa escola particular, me matriculei numa escola pública à noite, no mesmo horário do meu curso técnico. Aí a pessoa falou, não vai dar certo, você vai estudar em 2 escolas ao mesmo tempo. Eu falei, não, eu consigo, me matriculo, nunca vi isso. Aí ele metia diretora de escola, eu liguei pra ela, falei, tia, dá algum problema? Ela falou, não, tem um documento das escolas que chamam GEDAI, vai dar errado isso. Se você estudar em 2 escolas ao mesmo tempo, era isso. As aulas começavam às 7h10 em 2 escolas. Então eu me matriculei nas 2. No 3º colegial ali, 2º colegial, não sei como se chama hoje, no colegial e também no curso técnico. E na parte da manhã eu trabalhava. Então eu saía de casa muito cedo e me matriculei em 2 escolas. Você trabalhava no laboratório? No laboratório. E fazia técnico de laboratório à noite e o último ano do colegial. Entendi. No mesmo horário, mas em escolas diferentes. Então qual que você ia? E pegava a bicicleta, ia pra uma, voltava, assistia 2 aulas em uma, 2 aulas na outra. E um dia o pessoal falou assim, ó, tem gente que tá faltando muito, nós vamos riscar da lista. Isso na escola do estado. Então nós vamos riscar da lista. E começaram o nome. Ana, Bruna e tal. Denis, nesse dia eu tava. Falei, tô aqui. Desse dia em diante eu falei, ó, então quem tá aqui vai até o final do ano. Tá beleza. Terminei os 2 cursos, porque o pessoal me ajudou, ia na escola, fazia um trabalho pra um, fazia um trabalho pra outro, né, que tinha essa contraprestação. Então me matriculei em 2 escolas ao mesmo tempo, nesse desejo de crescer rápido, né, esse ímpeto de crescer. Depois disso, o meu sonho de vida nunca foi o direito, eu falo isso, a advocacia, eu tenho certeza que é uma vocação de Deus pra mim, porque o meu sonho era ser rico.
Somente esse. Eu queria ser rico, eu queria ganhar dinheiro. A gente tem que ser sincero aqui. Porque as pessoas colocam uma capa agora, né? Do amor, da profissão, e não era essa. Isso daí se tornou depois. Quando eu fui pro quartel, depois com 19 anos, que eu já fui trabalhar como técnico de laboratório, também em 2 empregos, né? Com 17 anos eu já trabalhava na Santa Casa aqui de São José dos Campos. Você é daqui de São José? Eu sou daqui. Na verdade, sou de Jacareí. Mas sempre trabalhei aqui, né? Então, trabalhava na Santa Casa e no banco de sangue. Então, fazia plantão em todos os hospitais aí. Pio 12, na própria Santa Casa, São Lucas em Taubaté, Santa Casa de Jacareí. Então, eu ia rodando cada dia em um hospital, aplicando bolsa de sangue em um dia, no outro dia tirando sangue. E assim foi indo, só que eu estava já estafado com 18 anos. Porque eu comecei a estudar com 15, sempre em duas escolas. Não, e uma carga horária gigante. Gigante, sempre foi, das 5 saindo. Foi o seu primeiro contato com o estresse? Foi meu primeiro contato com o estresse, com 15, né? Porque com 15 eu já fazia 2 horários ao mesmo tempo, no colegial, 15 e 16 anos. E com 17 já trabalhava em 2 empregos. O que você... Só um corte. O que você fez com o estresse da época? Era, assim, um Fuga. negócio paralisante? Era uma coisa que você falava, não aguento mais, vou ficar doido? Chegou nesse ponto? Chegou. O que aconteceu? Chegou uma hora que eu tava trabalhando em 2 empregos e eu já tava assim, eu venho de uma família muito simples. Então com 17 anos, a gente morava em CDHU, era muito pobre. Só que com 17 anos eu já era mais bem sucedido que todos os meus amigos da rua. E já ganhava a mesma coisa que minha mãe com 17, né? Ganhava a mesma coisa que... Ganhava mais que meu pai. Mas você também pedalava, né? Porque eu já trabalhava em 2 empregos. Eu já trabalhava em 2 empregos com 17. Tanto no banco de sangue quanto no Vale Clean. Então, se até tem na minha carteira de trabalho, depois se precisar, tira uma foto, deixa bem claro, porque ficou legal isso daí. E chegou uma hora que eu tava estressado. Aí eu falei, eu vou pro quartel. Porque eu não entendia o porquê, mas lá atrás tinha um projeto, sabe esse sonho que o senhor escreveu lá, né, que seu pai achou, de ser jogador? Uma senhora uma vez foi na minha casa e falou, ó, esse menino eu tô vendo ele vestido de azul. Isso ficou no meu coração, na minha cabeça, enfim, numa farda da aeronáutica, isso criança. E chegou uma hora que eu tava estafado e eu precisava de uma fuga daquilo, né? Aí eu vi que eu tinha que me alistar pro quartel. E o pessoal lá falou assim, ó, Denis, é só você ir lá falar que você tá trabalhando, que aí eles já vão te dispensar na hora. Eu cheguei na hora e falei assim, eu tô trabalhando, mas eu quero servir. Aqui no CTA, aqui na aeronáutica, aqui, tô trabalhando, mas eu quero servir. Mas por que você quer servir? Você sabe quanto que é o salário aqui? É R$207. Imagina isso, gente, 2008. Era 207 e eu já ganhava 1.700 na época, eu sei de cor isso daí. E eu já tinha 3 prestações de coisas que eu tinha comprado adiantado, tava já tranquilo, assim, vamos dizer, dentro dessa minha realidade. Eu falei, não ligo pra dinheiro, não, eu quero servir o quartel, eu quero servir o Brasil. E eu fui passando nos processos ali e acabei entrando. Quantos anos você tinha nessa época? 18, né? Porque era a história do quartel, lógico, agora que eu entendi. Quando eu entrei no quartel com 18, aí eu consegui entrar no quartel, o pessoal, fiquei registrado nas empresas, que pra quem é recruta, assim como médico, você tem que doar 1 ano, né? Ali, se você não doou como recruta, você doa na medicina. Depois que você vira médico. Depois que vira, né? Então, doa esse primeiro ano ao quartel. E eu fui trabalhar no hospital da aeronáutica nessa época e fiquei 6 anos lá. Né? Mas foi meu primeiro contato com estresse. Eu fugi mesmo. Lembro quando os rapazes falavam, rapaz, você já tá bem encaminhado na vida, né? Vai pra área da saúde, você já tá bem. Eu falava, não, eu quero vir pra cá. Mas na verdade é que eu não tava aguentando mais, né? A realidade era essa. E aí você acabou saindo, ficou só no quartel, na área da saúde, mas muito mais tranquilo, né? Muito mais, não tanto porque eu já comecei a abrir empresa também nessa época, né? De quê? Empresa de roupa, comércio. Eu abri empresa de roupa dentro do quartel, eu com a minha esposa, então assim, aos finais de semana a gente ia pra São Paulo, comprava roupa, depois fizemos CNPJ, abrimos empresa no Brás e comecei junto com o quartel a fazer os negócios. E tudo que são esses marketing multinível, esses negócios, né, que hoje a gente sabe que é uma realidade com mais maturidade, que a gente não era com todo aquele ímpeto e aquela empolgação, eu fiz todos eles. Nessa época. Todos. É armadilha mesmo esses negócios? Eu não chamo de armadilha, mas eu digo que não é nada daquilo que se vende, né? É tudo a base de trabalho, né? O trabalho porque vende um negócio mais fácil, com pouco trabalho, aí você fala, pô, mas será que dá certo? Essa é a minha dúvida, será que dá certo? Nunca deu certo. Porque eu nunca fui muito a minha área, né? Mas eu sempre fiquei com isso, pô, será que esses caras estão ganhando tão fácil assim? Nossa, porque demonstra algo que é assim maravilhoso. E na prática não tem nada disso, né? Mas assim, você conseguiu tirar alguma coisa dali? Consegui, eu saí do quartel, né? Logo depois que eu saí do quartel, no quartel eu já comecei a ter uma inclinação pro direito. Porque eu comecei a ver umas coisas ali, e o militarismo questão de lei, de regra, né?
hierarquia, porque eu sempre gosto de algo hierárquico, eu acho que a ordem... A organização do negócio. A ordem faz com que o negócio cresça, seja qualquer coisa. Dentro de casa, casas ordenadas, na minha casa a gente conversa muito com a minha esposa sobre casas ordenadas. Então a casa ordenada, ela sustenta a sua base do dia. Então se você acorda no mesmo horário, toma o café da manhã, as crianças dormem no mesmo horário, na maioria dos dias, é claro, né? Não tem nenhum robô aqui, né? Sim. Eu tenho 3 filhos, né? Então... tem uma realidade que muda, mas a casa ordenada, ela facilita a nossa vida, né? Então, logo no quartel, eu já tive essa inclinação pro direito, já fiz o ProUni, dentro do quartel mesmo, aí eu passei no ProUni, já podia escolher a faculdade, escolhi uma faculdade próximo da minha casa, porque eu já era casado nessa época, já com 24 anos aí. Só que aqui veio um outro momento de estresse grande também, porque trabalhando no quartel, fazendo faculdade à noite e tal, tinha que decidir, porque eu passei para sargento da aeronáutica nessa época. Ou eu vou ser sargento, ou eu vou ser advogado. Né? Só que nesse mesmo momento, um amigo meu que é dono de um escritório grande aqui da cidade, um escritório muito bem conceituado, que chegou a mais de 10 mil processos. Quando você tem 10 mil clientes, já é um escritório robusto, seja em qualquer área. No direito, é um escritório gigante, porque nós estamos falando de processos que eles vão variar de 3 mil reais a 1 milhão, dependendo do processo. Então, e que duram quanto tempo? 2, 3, 4, 5 anos. Sim. Então, tudo isso você tem que ter uma estrutura para manter. Tem que ter uma estrutura. E esse meu amigo me chamou para estagiar lá, nesse escritório dele. E eu falei, meu Deus, e agora? Só que a proposta dele, doutor, era uma proposta de R$800 na época. Eu falei, e o quartel era 3.500 como sargento. E eu já era casado. Eu falei, meu Deus, olha o dinheiro de novo me travando. Aí o bicho pega, né? Vou fazer estágio, que vai garantir meu futuro, ou vou ser sargento? Aí eu fui falar com ele, um advogado jovem também, ele falou assim... Ele falou, qual que é a proposta lá? Quanto você vai ganhar lá? Eu falei, 3.500. Ele falou, e o máximo? Eu falei, uns 5 no topo de carreira, 5 mil reais. E eu falei, meu Deus. Ele falou pra mim assim, isso aí você ganha no dia aqui, menino? Ele falou pra mim. Eu falei, no dia? Ele falou, no dia. Sempre meu foco era o dinheiro nessa época. Né? E eu falando, meu Deus, e agora? E eu fiz a escolha de ir estagiar. Não tinha paixão. E eu fui estagiar. 6 meses depois, ganhando R$800, já casado. Meu Deus do céu. Eu passava em frente à aeronáutica, eu descia até uma lágrima. Desci uma lágrima, eu falava... E a Cris Denis, a conta de água atrasou, a conta de luz também atrasou. Eu falava, meu Deus do céu, que escolha. Eu que fiz essa escolha. Eu que fiz essa escolha. Aqui, essa época de problema financeiro, estressou? Muito. É complicado, né? Mas muito, porque as pessoas elas querem Você sentia alguma coisa assim esquisita? Muito, aquela angústia. Eu acho que talvez a angústia já faça parte. Eu não sei se separa da vida, se tem como separá-la, né? Depende do grau, né? Depende do grau da angústia. Aí, nessa época aí, eu fiquei, meu Deus. Só que as coisas começaram a dar certo. Ele me ensinou e as coisas começaram a dar certo. Só que veio o direito previdenciário. Eu tomei o gosto, a paixão pela aposentadoria, pela pensão por morte, auxílio-doença. Aquilo que envolve o direito social. Aí eu me apaixonei. Aí separou, o dinheiro já começou a ficar em segundo plano. Nesse exato momento, mesmo, tinha dias, eu trabalhava aqui nessa rua do escritório, também o rua Euclides Miragaia. Lá na frente. Na frente. E mesmo com aquele estresse, tinha semanas que eu não almoçava, comia coxinha na semana, porque não tinha condição mesmo naquela semana de comer. Então passei semanas comendo coxinha. Aí tinha dia que não dava nem pra comer coxinha. Eu tinha um chefe lá, que já era um dono, né? E ele falava assim, ele sempre chamava um outro estagiário pra almoçar, que já tinha mais tempo na casa, né? E esse estagiário sempre aceitava, só que chegou uma hora ele começou a namorar e parou de aceitar. Aí ele começou a me chamar. Eu falava, agora, ele começou a namorar, ele vai chamar esse meu amigo, hoje é meu amigo, até meu sócio em outro negócio. Ele falou assim, vamos almoçar comigo? Aí meu amigo falou, não vou, que eu vou com a minha nova amiga e tal. Denis, vamos? Eu falei, claro. Uma semana comendo coxinha, vi no almoço. Vambora. E nisso foi essa fase estressante e tal. Depois pro advogado já vem a OAB, né? Porque se você fez o direito e não passa na OAB, eu respeito todo mundo que é bacharel e tenho um grande carinho. Tenho amigos que são bacharéis que trabalham no meu escritório hoje, mas não conseguem trabalhar. Existe aí algumas travas, né? Algumas travas não, você não advoga. Você não tem seu nome, você não pode ter nome na placa, você não pode exercer a função de advogado, sempre vai ser um auxiliar. Entendi. Então, só que eu tinha que estudar já com um filho pequeno, para passar nessa prova, que aquele trauma, aquela pressão, os estudantes de direito vivem esse trauma. Eu tenho pacientes que são estudantes de concursos de OAB ou de magistratura, né, que é um outro concurso. Isso mesmo. E eu tô me lembrando de algumas mulheres, porque eu acho que o número é maior de mulheres hoje em dia. Elas ficam estressadíssimas. E às vezes ultrapassam um nível e precisam tomar medicação. Perfeito, então eu fiquei nessa fase. Mas graças a Deus consegui passar ali de
de primeira, mas todos os sintomas. Se eu tivesse me consultado, com certeza seria muito melhor na época. Mas também teve um tempo final, isso que é interessante, né? Teve um começo e meio e fim. Teve, aí eu passei. Porque às vezes a pessoa começa nisso e não tem fim. E esse negócio prolongado, a hora que vira uma doença, aí você não volta mais. Sozinho. Perfeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente está aqui, inclusive, permeando, entendeu? Para você entender até onde você pode ir. Porque assim, chega uma hora que você vai e aí, cara, você fica desesperado, porque você não volta mais. Você fala, não, mas ontem eu tava conseguindo, hoje você já não consegue. Os resultados começam a não acontecer. É, porque você começa a não produzir mais do jeito que você produzia. E aí o seu resultado começa a ficar um pouco menor. Porque você está estressado, você às vezes está fadigado, você está durante o dia, você não consegue mais fazer as ligações que você fazia. E aí, como você falou, imagina você tá no escritório, com aquele monte de coisa rolando. E aí você não tá bem, você tá ansioso, você tá dormindo mal, aí você fica cansado no outro dia. Entendeu? A hora que chega nesse nível, já fica complicado. E é o ponto que eu sempre falo, olha, eu quero te ajudar até antes de você tomar a medicação, mas você vai ter que prestar atenção nisso. Você estava falando de rotina, por exemplo. O quanto que hoje a sua rotina ajuda você a equilibrar o seu estresse? Porque estresse todo mundo tem. Então, na verdade, é até uma dúvida que eu ia te colocar. Como que você equaliza isso daí com a sua rotina hoje? Porque hoje você é um cara já com outro nível Graças a Deus, né? Tudo, de preocupação, de resultado e tal. Mas é o que você falou, se na sua família você conversa disso, eu sei que você pensa nisso. A gente pensa nisso porque quando eu me formei, e logo, graças a Deus, que já me formei com a OAB e toda essa realidade, eu comecei a ver que uns amigos nossos, tem até um escritório que eu me espelhava nesse escritório, 2 advogados, um com 38, outro com 42, faleceram 1 ano e meio depois de infarto, os dois com infarto. Os dois infartaram e um amigo meu falava pra mim, Denis, normal pra advocacia isso daí, morrer infartado é o dia a dia, então você já se prepara pra isso, já assim, nos preparando pra uma realidade dessa. E eu te pergunto hoje, né, nessa sua pergunta, qual que é o sintoma, né? Como é que eu vou saber que eu tô nesse nível? Porque esses meninos, assim, a gente tava numa sexta-feira, sexta-feira à tarde, dependendo do escritório de advocacia, é uma sexta free, assim, sabe? É um churrasco, dependendo da realidade ali. Esse pessoal, a gente foi num churrasco, passou um final de semana, o rapaz, durante o banho, na segunda ou no domingo, assim, ele veio a falecer, tomou banho e faleceu, teve um infarto, e os dois do mesmo escritório. Como é que eu descubro um sintoma que meu corpo já começa a me falar, ó, calma, né? Tira o pé. Então, você pode colocar, por exemplo, essa história do corpo. Eu sempre digo que o corpo fala. Então, você, por exemplo, vai ter momentos, às vezes, mais angustiado, você vai ter momentos de pensamento mais acelerado, você vai ter momentos em que você senta ali na frente do seu computador, na sua rotina, e você vê que aquela nuvem não sai, você não consegue produzir direito, ou sua cabeça está em outro lugar, está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, começa a ter muita irritação. Então, por exemplo, o cara começa a brigar com a esposa, começa a tratar mal o filho de um problema. O filho vai dar um problema e você vai ter que orientar ele. Às vezes, nessa orientação, você vai dar uma bronca no filho. Não precisaria ser uma bronca, poderia ser uma orientação. Claro que pode ser bronca, mas entende? Tudo vira bronca. Você começa a ficar irritado, né? A gente até estava conversando em outro episódio aqui. Eu estava numa época que lá no meu escritório, estava todo mundo brigando com todo mundo. Porque você via que o estresse estava permeando ali. E aí você começa a ouvir, é interessante isso, que às vezes eu entro nos lugares, doutor, você é psiquiatra, então eu tô tomando não sei o que, tô tomando não sei o que lá. As pessoas já começam a precisar tomar remédio. E qual que é a ideia? Pô, se vocês começassem a pensar nisso antes, talvez não precisaria tomar remédio. Então, quando você vai começando a ver esses elementos, e às vezes são sutis, por isso que é legal a gente ensinar, entendeu? Porque quando chega pra mim, pô, beleza, eu vejo isso o dia inteiro. Eu separo muito bem, você, daqui eu consigo te ajudar sem remédio, daqui pra lá não consigo mais. Então existe essa realidade do psiquiatra ajudar sem o medicamento, porque é associado na minha cabeça, eu acredito que na maioria das pessoas, que o psiquiatra é o que distribui o remédio. Isso. E o psicólogo é o que conversa. Essa é a realidade ou essa não é a realidade? Então, a realidade é o que você conhece. A minha realidade é tentar fazer algo a mais. Perfeito. Então, o meu ponto é, cara, eu vou te dar um remédio, beleza. Mas, como eu sei que o remédio ele pode acontecer e depois você pode também não precisar, eu quero te ajudar, às vezes, a não precisar do remédio. E aí eu te ajudo a melhorar o seu estresse antes de você precisar. Então é meio que um contrassenso que, assim, o meu cliente chega e às vezes eu tô, na maioria das vezes, ajudando ele a ir embora. E na propaganda, o que você fala? Não, retém o seu cliente.
Só que na minha formação e na minha ideia, eu não preciso que o cara fique mal só para eu reter o meu cliente. Eu quero de fato que ele pare de tomar remédio. Mas ao mesmo tempo eu não quero que ele se torne, eu não quero que ele vá embora. Então ele vai ser meu cliente, mas sem o remédio. Porque eu tenho tanta coisa para falar para ele, que quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu comecei inclusive a desenvolver novos programas de treinamento. Perfeito. Porque daí não é só passar o remédio, se precisar, beleza, mas é orientar e falar, olha só para sua rotina. Olha só, aqui volta naquela história da sua dúvida. Pô, você tá irritado, você não tá dormindo bem, aí se o cara não dorme bem, ele fica cansado no outro dia, se ele fica cansado, ele fica irritado, ele tá fadigado, e aí as coisas vão acontecendo, entendeu? Impressionante. Então, no meu caso, assim, que eu escuto, né, então é quase que antagônico essa realidade. Então, o psiquiatra, ele vai conseguir ouvir sem necessariamente muitas vezes medicar, vezes que sim, né? Mas de uma maneira que o cliente continue ali e que ele vá melhorando, né? Eu já tive pessoas que me procuraram porque às vezes vê uma projeção, pô, gostei desse psiquiatra, eu vou lá falar com ele. O cara vem falar comigo, sabia as minhas ideias, e aí eu falo, olha, no seu caso ainda não precisa de remédio, tá tudo bem. Quando você se sentir um pouco pior, eu falo, faça isso, isso, isso e aquilo, e segue. Né? E a pessoa às vezes segue e não volta. Às vezes volta, ó, doutor, já teve 6 meses depois, eu tentei fazer aquilo, não deu certo, a minha vida tá complicada, isso, aquilo. Pô, então beleza, então vamos começar agora o tratamento. Eu já tive pessoas que eu não mediquei, entendeu? Essa é a ideia. E assim, eu também faço de uma maneira que, cara, eu converso uma hora com o cara, eu entendo a história dele, não é só a história do remédio, entendeu? Perfeito. Então eu acho que é uma junção um pouco... Mas isso é uma coisa muito pessoal minha, da escola de psiquiatria que eu venho, né, de coisas um pouco diferentes do senso comum. Perfeito. Acho que essa é a grande diferença, assim, entendeu? Legal. E o que acontece comigo, assim, que eu vejo na prática, que é da advocacia também, é a busca para quem, né, o jovem advogado que caiu nesse mercado totalmente digital hoje, que não é ensinado na faculdade e que ele tem que disputar com advogados de 20 anos de mercado e que não são ricos, que são milionários. Sim. Entendeu? Então nós estamos entrando num mercado de quem já estava há 20 anos e trabalhou, que querendo ou não obteve resultado. Sim. Porque não era o que é hoje, né? Então aquela ansiedade, aquele desejo e aquela frustração vai se tornando angústia. E eu achava que isso seria só no começo. Mas quando eu comecei a ter resultados, que o escritório começou a andar, abrimos o primeiro escritório, abrimos o segundo, abrimos o terceiro, as coisas começaram a crescer, continuei com a mesma angústia. Ontem mesmo eu fiz, e assim, eu tô numa conversa assim, eu tô livre, né? Ué, então ontem, você fala o que você quiser. Perfeito. Ontem eu fiz um Pix para um advogado parceiro, porque quem não atende direito previdenciário, os outros advogados, então atendo aqui em São José dos Campos uns 6 escritórios de advocacia e em Jacareí mais uns 2, 3 escritórios de advocacia que me enviam clientes ou que eu atendo no escritório deles. Então quando esses processos a gente ganha, eu começo a pagar esses parceiros, né, que me enviaram os processos, os clientes, enfim, que é um sistema de parceria do escritório. E o que acontece? Eu fiz um Pix para ele, ele falou, Denis, você fez um Pix para mim 2h20? Aí eu falei, eu tava 2h20, acabei que eu tava pilhado. Isso não é comum, né? Não é o dia a dia isso, né? Essa que é a minha pergunta. Será porque a gente tem isso como comum? A busca por resultados, e você fica um dia de madrugada acordado, pilhado, não é? Já é um sintoma, já é um sinal ou não? Pode ser, e eu sempre coloco a questão do tempo. Se você, hoje mesmo, né, a gente tá aqui fazendo uma gravação, é um pouco diferente até da minha rotina habitual, eu sou novo também nesse mundo digital, às vezes eu me sinto um pouco apreensivo, como é que vai ser? Será que vai dar tudo certo? Será que a gravação vai ficar legal e tal? Só que isso passa. Isso é temporário. Se for temporário, né, um êxtase, uma coisa de você estar feliz e querendo aquelas coisas novas, é legal. Agora, se aquilo se torna um problema, se fica muito prolongado, você está pilhado demais, se você acha que sempre está buscando os resultados e eles não vêm, aí que você começa a suspeitar, tipo assim, pô, será que de fato isso é normal? Pode ser que não seja. Compreendo. Entendeu? Eu tive um amigo nosso também, que nós fomos amigos de faculdade, enfim, e ele chegou num emprego novo e ele foi crescendo, sabe? Ele foi crescendo. E eu lembro que de uma vez ele ligou para uns amigos nossos e falou, travei. Do nada, assim. Eu não via sintomas nele para isso. Travou, tipo, deu um colapso nervoso. Colapso, ele não conseguia, o sentimento, o que ele disse que ele sentia, é que ele estava dentro de casa, aí ele pegou, e eu tô falando de alguém muito bem sucedido já, né? Então o que ele pegou? Ele pegou um livro, tentou ler, não conseguia porque ele lia muito, ele falou, pô, tem uma coisa errada, não tô conseguindo ler, parecia que estava embaçado. O livro, a visão dele estava embaçada. E nesse momento o que ele fez? Foi ligar para a mãe dele que morava em outra cidade. Falou, mãe, eu não consigo sair do meu quarto, não consigo ler o livro. Eu tô com medo. O sentimento dele era de medo. Mas medo do quê? Ele falou, não sei do quê.
Eu não sei do que é o medo, mas eu não consigo. E começou a chorar, uma crise de choro. E nisso a mãe dele veio de uma cidade, chegou até na casa dele ali, porque ele não conseguia ter a casa de ninguém. No outro dia ele teve que ir pra casa de um amigo nosso, só que eu tô falando de alguém que já tá bem sucedido, eu não tô falando de uma dificuldade que não, voltado, não, alguém que tá com dificuldade. Não, ele falou, foi na melhor fase da minha vida. Então isso daqui às vezes nos preocupa, né? Falando, não é possível, do nada. E a minha pergunta principal é essa. É do nada? Ele falou dele. Mas se você for conversar com ele, provavelmente tem uma história. Tem algum ponto de virada, tem algum ponto de reflexão. Teve sim. Teve tem algumas coisas, tipo assim, porque o estresse, ele às vezes vem de uma novidade que pode ser boa, inclusive, mas naquele momento o seu cérebro não está preparado. Então você tem ali sintomas relacionados a essa mudança mesmo, né? Você tem que acostumar, você tem que treinar o cérebro. No nosso caso também, que é uma pergunta também que é comum, né? Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia e eu também empreendo, tenho outros negócios também. Então nós estamos acostumados com essa vida muito rápida, né? É aconselhável ou somente com os sintomas? Essa conversa com o psiquiatra, essa conversa com assim, atendimento com psicólogo, enfim, nessa área, cuidar dessa área de uma forma de prevenção, ou a ideia é só quando aparecem os sintomas mesmo, né? Então, a ideia de prevenção ela é boa, principalmente quando você tem essa vida mais corrida. Então a prevenção ela pode acontecer com um psicólogo, por exemplo, ela pode acontecer com treinamento com um psiquiatra ou com uma consulta com um psiquiatra, e também pode acontecer de outras maneiras de rotina. Como você falou, às vezes a pessoa tem um esporte, às vezes ela tem pausas, às vezes ela tem alguma coisa que ela faz ali com a família dela. Então todos esses mecanismos são preventivos, entendeu? Porque se você for começar a somar sintoma, chega uma hora que só soma. Entendeu? Você tem que ter como... eu ia até te perguntar isso daí, como que na sua rotina, que agora tem bastante coisa, né? Você tem momentos de dissipar ou de relaxar e tal? É importante isso porque eu sempre, quando eu comecei até nessa realidade do marketing digital e tudo isso daí, eu já estava organizando a minha vida para acordar antes das 5. Isso foi indo durante meses. 4h50 eu já acordava, já começava, já tomava meu banho, já tomava café e saía para correr. Correndo 5 km, depois 6, depois cheguei a 10. Quando eu corri 10 km, e eu já estava correndo antes de trabalhar, às vezes 5, a maioria dos dias 5, dia de sexta, uma vez por semana eu fazia um longão de 10, jogando futebol aos domingos e tal. Só que aí eu fiz uma reforma no meu apartamento e fui morar na casa da minha sogra. Foi uma benção, viu, gente? Esse pessoal, né? Fui morar na casa da minha sogra, só o único ruim, que era uma cama só. Dormia eu, minha esposa e as crianças, né? 2 crianças e minha esposa grávida na época. Fiquei 2 meses. Reforma, né? Quem já fez reforma sabe, né? Pedreiro, 20 dias, sua casa tá na mão. O arquiteto, Denis, não vai pelo pedreiro, é 30 dias. Confia em mim. Né? 2 meses e 20 dias. Depois eu tava voltando pra casa. Com o arquiteto, com planejamento, 2 meses. Mas a metáfora da reforma, sabe o que é legal? Que muitas vezes eu uso. A pessoa quando passa por mudanças ou tratamentos ou manejo psíquico, né? Porque tem que ter esse ajuste. Eu sempre falo, olha, imagina a reforma de uma casa. Perfeito. Às vezes no começo vai dar trabalho e tal, mas na hora que você voltar lá vai estar tudo do jeito que você quer. Foi maravilhoso, isso é a realidade. Então é um período que você vai ter que se organizar, porque às vezes a pessoa tá trabalhando, empreendendo, ganhando, mas tá numa turbulência, e aí vem o treinador e fala assim, ó, você precisa fazer isso, isso, aquilo, diminuir. Aí o cara, não, mas vai dar trabalho, vai ser incômodo pra mim agora. Eu falo, eu sei, você tá aqui pra isso. Napoleão Hill já falou lá atrás isso, né? Exatamente. A respeito dessa questão do treinador, de ter alguém que ensina, que você consegue chegar em outro ponto. E aí você consegue, com esse auxílio, entender qual é o passo a passo, como que você vai chegar lá e até para melhorar os resultados. Então, é isso que as pessoas têm que ter. Quando eu voltei pra casa, tava tudo dessa forma mesmo, de fato. Tudo do jeito que eu sonhei, tudo bonito. Falei, meu Deus, era isso que eu queria mesmo. Tô realizado. Só que a rotina não voltou. Eu tava dormindo na casa da minha sogra. Na casa da minha sogra, Eu falei pra minha esposa um dia, é maravilhoso aqui, mas tudo foi feito pra fazer barulho, você não consegue sair de casa em silêncio. Porque quando eu saía de casa pra correr, eu tinha que sair em silêncio, as crianças dormiam, minha filha vai entrar na escola às 7 horas. Então eu saí em silêncio de casa pra voltar, mas você abre a porta, você abre o portão, eu falei, não tem como correr mais aqui. E eu fiquei 2 meses sem fazer nada, basicamente. Porque depois que eu venho pro trabalho, eu vou entrar às 7h30, deixo a menina na escola, já vou pra trabalhar e depois volto às 19, 20, 21, então já não faço mais nada. Entendi. Então eu fiquei esses 2 meses. Aí que aconteceu? Aí eu tive um colapso sim. Porque eu comecei a me cobrar por que eu não fazia aquilo que eu estava fazendo antes.
que eu tinha me planejado, que tava dando tudo certo, e tava dando tudo tão certo, tava tudo tão encaixado que quando eu voltei, aí logo depois eu tive o Covid, fiquei uma semana dentro de casa, preso, né, sem conseguir trabalhar, assim, trabalhando pelo celular. Aquilo foi porque eu tive sintomas muito leves, enfim, então eu conseguia trabalhar pelo celular ainda. Mas foi uma angústia tremenda ficar dentro de casa uma semana, com os negócios na rua acontecendo, e desde então eu só me cobro pra voltar. Então tem semanas que eu consigo correr 2 dias, tem semana que eu não corro nenhum dia, sempre buscando aquilo que foi. Talvez essa seja a maior angústia. Eu não sei se tem outras pessoas que vivem isso, né? Que busca viver aquilo que já viveu, talvez, né? E eu acho que é isso que gera uma angústia hoje por conta de performance. Acho que essa cobrança, né, da alta performance, de você conseguir performar, ter bons resultados, cliente, a realidade ali do empreendedorismo, eu acho que me puxa hoje, né? Entendi. Eu não sei se isso é um sintoma também, né? Não, mas pelo jeito você tá conseguindo equilibrar, né? Porque você tá voltando a correr, tá fazendo... Toda semana eu busco, né? Então. Vamos dizer assim. Mas é uma busca, né? É uma busca. Toda semana eu busco vai... aqueles 6 dias de treino, assim, vamos dizer assim, no caso da saúde. E agora com a família, eu sempre, aos finais de semana eu vou à igreja, então eu tenho essa fé, a força espiritual muito forte também que me ajuda, né? Então, assim, de estar ali na igreja, ter esse contato com Deus, né? Então eu acredito muito nisso. E o exercício físico é uma prática mesmo na minha casa. Hoje até a minha esposa, já mesmo com as 3 crianças, né? E tudo, eu falo, eu tenho 3 crianças, a mais velha fez 4 anos agora, então é tudo pequenininho, né? Sim. Esse dia minha esposa falou, Denis, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, meu Deus. Meu amigo, eu tenho uma filha que vai fazer 1 ano, e aí, 6 meses atrás, a minha esposa do nada chegou e falou, eu tô grávida. Que benção. E a minha nova filha veio no final do ano. E aí eu também falei, meu Deus, acho que meu estresse vai aumentar. Vai aumentar, vai nascer um cabelo branco, não tem como. Então tem que manejar, terapia, exercício, momento de relaxamento, entendimento, né? Tem tudo isso aí. E as coisas dão resultado, né? Não, sem dúvida. Pô, Denis, muito bacana, cara. Muito bacana a conversa aqui. Eu ia te perguntar, antes da minha última pergunta, como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, se comunicar com você, Perfeito. Nas suas empresas. Eu agradeço, né? Como profissional, inclusive, você pode ajudar muita gente, né? Não, eu agradeço muito essa oportunidade. É uma honra estar aqui. Eu falei com o meu coração, tá? Não tô aqui obrigado. Isso daqui foi difícil para eu me colocar na agenda. Quando já foi organizado pela Seven esse momento, né, eu já fiquei feliz, né? Eu falei, poxa, talvez eu possa ouvir algo que vai me ajudar e que vai ajudar outras pessoas. A gente tem sempre esse compromisso de falar uma linguagem simples, de maneira objetiva. Meu nome é Denis Rodrigues, né? A minha área, o que eu milito, sempre foi direito social. Tá. Então, mas assim, nosso escritório ele tem 3 objetivos, que é a objetividade, a verdade e a clareza. Então nós nos embasamos nisso, né? Objetividade, a verdade e a clareza. Só procurar Denis Rodrigues, a gente trabalha basicamente... Eu trabalho com todas as classes, vamos dizer assim, porque todo mundo precisa aposentar. E o empreendedor acha que não, o médico acha que não vai aposentar, o advogado acha que não vai aposentar, mas o tempo chega para todo mundo. Então acaba atingindo todas as classes dentro dessa área. Mas procurou o Denis Rodrigues aí, no Google, provavelmente eu devo estar ali nos primeiros, no Insta também tem, no Face, então todas as mídias nós estamos aí. É uma honra estar aqui, viu? Show de bola. Eu vou te fazer então uma última pergunta para fechar aqui o podcast de hoje, Denis. O que é equilíbrio para você? Equilíbrio pra mim, ele tá ligado muito à performance, pra ser sincero. Eu consegui chegar em casa, por exemplo, ter um sorriso das crianças, brincar com as crianças, eu ir trabalhar, eu estar feliz dentro do escritório, ter um ambiente sadio, a gente preza por isso lá no escritório, que a gente trabalha com alegria e tem falhas às vezes, e as falhas têm que ser corrigidas com alegria também. Corrige, depois tem que vir alegria, senão não vai adiantar, ninguém vai conseguir trabalhar. Então eu acho que um bom trabalho assim, de alegria, não financeiramente, que aquela ideia eu disse, ela acabou quando eu descobri a paixão e a vocação pelo direito social. Então não é dinheiro o meu equilíbrio hoje, é sem dúvida ter uma família estruturada na ordem, sabendo que Deus está em primeiro lugar, eu acho que aí eu encontrei o equilíbrio. Deus em primeiro lugar e uma casa ordenada. Casa que eu digo não só a casa familiar, né? Mas a casa em geral. Talvez o coração, a vida. As casas que você frequenta. A ordem, né? A ordem. É Deus em primeiro lugar e a ordem. Ter algo ordenado, né? Show de bola. Acho que esse é o equilíbrio para mim. Show de bola, Denis. Muito obrigado pela presença. Obrigado, foi muito bacana aqui esse episódio. Tenho certeza que vocês gostaram. Então deixa aqui os comentários, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Um abraço.